Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição do Mundial Telenotícias. Acompanhe. Israel e Turquia anunciaram nesta quarta-feira que vão retomar as relações diplomáticas após vários anos de tensões. Mas o governo turco afirmou que vai continuar defendendo os direitos dos palestinos. Apesar da decisão, Ankara prometeu continuar defendendo os direitos dos palestinos. Diğer taraftan her zaman söylediğimiz gibi Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını biz savunmaya devam edeceğiz. O primeiro-ministro israelense Yair Lapid disse que a retomada das relações representa um importante ativo para a estabilidade regional e uma notícia econômica muito importante para os cidadãos de Israel. O anúncio foi divulgado após meses de esforços bilaterais para reforçar os laços, com visitas de altos funcionários dos dois lados. Em maio, Cavusoglu se tornou o primeiro-ministro das Relações Exteriores turco a visitar Israel em 15 anos, em uma viagem na qual também se reuniu com líderes palestinos da Cisjordânia ocupada. Durante uma visita do presidente israelense Isaac Herzog a Ankara em março, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que o encontro representou uma mudança nas relações entre os dois países. Herzog afirmou que a restauração completa das relações diplomáticas vai encorajar uma das maiores relações econômicas, o turismo mútuo e a amizade entre os povos israelense e turco. O Reino Unido chegou a mais de 10% de inflação em ritmo anual. A alta foi elevada, em particular, pelos preços de produtos de padaria, laticínios, carne e legumes. O Escritório Nacional de Estatísticas do Reino Unido anunciou nesta terça-feira que o país alcançou em julho 10,1% de inflação em ritmo anual, a taxa mais elevada em 40 anos. O número foi estimulado em particular pelo aumento dos preços dos alimentos. Em junho, a inflação em ritmo anual foi de 9,4%. Os aumentos dos preços foram generalizados no mês passado, mas funcionários do órgão explicaram que os alimentos subiram mais, especialmente produtos de padaria, laticínios, carne e legumes. A alta de preços pode superar 13% nos próximos meses, especialmente em outubro, quando estão previstos aumentos drásticos nos preços da energia. O Reino Unido enfrenta uma crise do custo de vida, com salários que não acompanham a inflação. O primeiro-ministro Boris Johnson vai deixar o cargo em setembro e o novo chefe de governo, que vai ser escolhido entre os conservadores, vai herdar a crise econômica. As principais confederações sindicais da Argentina se manifestaram nesta quarta-feira em Buenos Aires contra o aumento dos preços. Os protestos vieram um dia em que também marcharam separadamente os movimentos sociais que representam trabalhadores informais e desempregados. Pela primeira vez desde que o presidente Alberto Fernandes assumiu o cargo em dezembro de 2019, os sindicatos decidiram marchar até a sede do Congresso para protestar contra o alto custo de vida, no país que registra uma das maiores taxas de inflação do mundo, com uma taxa acumulada de 46,2% de janeiro a julho. Os sindicatos direcionaram as reivindicações para o setor empresarial, denunciando a irresponsabilidade econômica dos grandes formadores de preços que valorizam produtos essenciais para melhorar as margens de lucro. Os sindicalistas também apontaram contra a especulação financeira que busca uma desvalorização que só favorece os grupos econômicos concentrados e empobrece a grande maioria dos argentinos. Com a inflação projetada em 90% este ano, muitos trabalhadores na Argentina constataram que, apesar de terem um emprego formal, seus salários estão abaixo do valor da cesta básica, que marca o limite da pobreza.
37% da população argentina vivia na pobreza em 2021. Paralelamente a essa manifestação, organizações sociais de esquerda, cada vez mais contrárias ao governo, marcharam até a Plaza de Maio, onde se encontra a Casa Rosada, sede da Presidência da República. Os movimentos sociais exigem mais ajuda estatal e propuseram a aprovação de uma renda básica universal, em um momento em que o governo deve reduzir o déficit fiscal em linha com um acordo de crédito com o Fundo Monetário Internacional de cerca de 44 bilhões de dólares. E tudo conspira contra as importações da Argentina. Os aumentos dos preços internacionais e dos custos de frete e também a queda na disponibilidade de dólares no país. Muita gente se pergunta se vai faltar até um dos produtos mais presentes no dia a dia. Vai faltar café? Essa é uma pergunta que muita gente está fazendo na Argentina. As cafeterias de Buenos Aires são uma instituição e parte da identidade da cidade. Yo honestamente creo que no vamos a llegar al desabastecimiento, pero sí por ahí que va a haber un mayor cuidado de materia prima para poder abastecer a todos los negocios y que nadie se quede en déficit con eso. A Argentina não produz café, apenas importa. Em meio à crise cambial por conta da escassez de dólares, com forte redução das reservas internacionais e crescentes dificuldades de importação, os argentinos se perguntam se outros hábitos diários também estão em risco. Em relação às importações em geral, as perspectivas são incertas para as indústrias. Faltan dólares, sobran pesos y eso deriva en una situación actual bastante restrictiva para todo el conjunto importador nacional, con el agravante de que esas importaciones en realidad van destinadas a la industria. O governo mantém um controle rígido do câmbio diante da erosão de suas reservas internacionais. As reservas brutas da Argentina somam 37 bilhões de dólares, mas os analistas estimam que as reservas líquidas já estão no negativo. O Tribunal Superior Eleitoral tem novo presidente, quase às vésperas das eleições. O ministro Alexandre de Moraes assumiu em uma cerimônia que contou com a presença do presidente Bolsonaro e de vários ex-presidentes. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse na noite desta terça-feira na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia foi acompanhada pelo presidente Jair Bolsonaro e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e diversas autoridades dos três poderes. Cerca de 2.000 pessoas foram convidadas. Os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet, também estiveram presentes. O candidato à reeleição, Bolsonaro, compareceu na condição de presidente da República. Os ex-presidentes José Sarney, Michel Temer e Dilma Rousseff também compareceram. Segundo o TSE, o convite a ex-presidentes da República é um procedimento de praxe nas posses realizadas pela Corte. Você sabe qual é a definição de democracia, liberdade de expressão ou soberania popular? É confuso, porque muitos significados têm feito parte de nosso cotidiano nos últimos dias. No Tribunal Superior Eleitoral, essas expressões foram usadas em abundância no discurso de posse do novo presidente. Ele disse: a Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado. Está certo. Ninguém tem o direito de ofender ninguém. Mas para isso temos leis específicas que não prevêem reclusão de forma alguma por alguém expressar uma opinião. E quais seriam os parâmetros para definir o que é exagero? O artigo 220 da Constituição diz claramente que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. Então me digam, uma expressão livre de pensamento, pode ou não pode? Estamos sim confusos, talvez não saibamos interpretar o que está escrito na Constituição ou os constituintes não souberam escrever as leis. Por esta razão, estão ou não estão reescrevendo a Carta Magna sem que ninguém saiba. Por exemplo,
Se alguém na esfera política e de foro privilegiado expressa uma opinião específica sobre ideologia de gênero, por ser cristão e não concordar, mas alguém envolvido na causa se sente ofendido e entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Como será compreendido isso? Pelo que vimos no entendimento geral externado pelo novo presidente do TSE. Seria um discurso de ódio ou uma expressão de preconceito? Não sabemos, pois tem se criado uma situação de insegurança jurídica. O que vale, enfim, o que está escrito ou o que o magistrado entende como não é bem assim? Em um processo de campanha eleitoral é quando as sujeiras sobem à superfície. Candidatos levantam o que de mais podre existe sobre o outro e jogam ao vento. Mas e daí? Eles escolheram ser entes públicos. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público. Como entender isso? E se falar de alguém, satirizar alguém, será um exagero? E o que é o respeito à soberania popular? Não seria respeitar a vontade do povo? Mas o Brasil está saindo muito bem dessas questões. O Brasil é uma grande nação, é um grande país, mas que até pouco tempo era roubado. O povo tem consciência que o processo eleitoral é bom e apenas quer uma garantia de que o voto foi computado para o candidato que ele escolheu. Possibilitando ao eleitor pleno acesso às informações necessárias para o exercício da livre e consciente destinação do seu voto. Mas é isso exatamente o que o povo quer, a garantia de que o voto foi para o candidato escolhido. Para que mais democracia do que isso? Seja lá quem for o eleito, o resultado terá que ser respeitado. Na época das cédulas impressas, quando um partido não concordava com o resultado, pedia-se a recontagem. Hoje, se há alguma dúvida, não temos como recorrer. O que é a democracia, então? Por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe, se você gostou, para que nossa voz seja ouvida cada vez mais distante. Muito obrigado. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Satisfação conduzir os primeiros itens de série no Brasil. Senta boa, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O presidente americano Joe Biden promulgou o Plano de Investimento em Saúde e Clima. A lei é resultado de difíceis negociações com a ala direita do Partido Democrata. A lei inclui o maior investimento já feito nos Estados Unidos para o clima, 370 bilhões de dólares para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 40% até 2030. Trata-se do maior investimento dos Estados Unidos na luta contra a mudança climática. O texto prevê incentivos financeiros para orientar a economia americana para as energias renováveis, limita o preço de alguns medicamentos e cria um imposto mínimo de 15% para grandes empresas. Um país pode ser transformado. Isso é o que está acontecendo agora, declarou Biden em um discurso. A segunda parte do plano de investimentos visa corrigir parcialmente as enormes desigualdades no acesso à assistência médica nos Estados Unidos
em particular baixando o preço dos medicamentos. A OTAN considera urgente que o órgão de controle nuclear da ONU realize uma inspeção na usina nuclear ucraniana de Zaporizhia. O local está sob controle militar da Rússia, que realiza uma ofensiva no país há quase 6 meses. O secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, alertou nesta quarta-feira para a situação na usina nuclear ucraniana de Zaporizhia. Ele denunciou que as tropas russas, depois de ocupar e controlar a instalação por vários meses, agora usam o terreno ao redor da usina como uma plataforma para lançar ataques de artilharia contra as forças ucranianas. Ele classificou as ações de imprudentes e irresponsáveis. Seizure of the Zaporizhia nuclear power plant by Russian forces poses a serious threat to the safety and the security of this facility. Raises the risks of a nuclear accident or incident and endangers the population of Ukraine, of neighboring countries and of the international community. It is urgent to allow the inspection by the International Atomic Energy Agency and to ensure the withdrawal of all Russian forces. A usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, foi tomada pelas tropas russas pouco depois do início da invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Desde o final de julho, a região é alvo de bombardeios, pelos quais Moscou e Kiev se acusam mutuamente. As ondas de calor que atingem a Europa causaram grandes incêndios na Península Ibérica. Portugal combate as chamas na Serra da Estrela, enquanto a Espanha luta contra queimadas em Bedes. Em Portugal, mais de 1.200 bombeiros lutam contra o incêndio da Serra da Estrela, no centro do país, que foi declarado sob controle na semana passada, mas recomeçou avivado pelo vento. Os agentes, apoiados por 400 veículos, aguardam a intervenção de meios aéreos para tentar estabilizar o fogo antes de sexta-feira, quando meteorologistas preveem um novo aumento da temperatura. O incêndio já queimou 24 mil hectares, mais de 8 mil desde segunda-feira, de acordo com os dados provisórios do Sistema Europeu de Informações sobre Queimadas. Na Espanha, as chamas afetam regiões que vão do sudeste ao nordeste do país. Em Berriz, perto de Valência, mais de 700 hectares foram consumidos pelo fogo, que também atinge florestas na região de Aragão. Os planos de descarbonização de várias gigantes do petróleo são incompatíveis com os objetivos do Acordo de Paris para evitar um aquecimento devastador. Foi o que apontou um estudo publicado na nova edição da revista Nature Communications. Foram analisados 6 cenários de emissões propostos por 3 gigantes europeias do setor energético, Equinor, BP e Shell, assim como os elaborados pela Agência Internacional de Energia. Depois, os pesquisadores compararam com os panoramas descritos em um relatório dos especialistas climáticos das Nações Unidas para limitar em 1,5 graus Celsius o aquecimento médio do planeta. O resultado aponta que a maioria dos cenários não conseguem limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius e vão superar amplamente o limite de 1,5 graus Celsius. A análise conclui que o cenário da Shell, chamado Sky, levaria a um aquecimento de 1,81 graus Celsius daqui até 2069. Um porta-voz da empresa afirmou que o plano é apenas uma possibilidade entre muitas e acrescentou que suas equipes fazem avaliações baseadas em hipóteses e quantificações plausíveis que não são destinadas a ser previsões de acontecimentos ou resultados futuros prováveis. Já o cenário Rebalance da Equinor, segundo a pesquisa, levaria a um aquecimento de 1,73 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais daqui até 2060. Por último, a pesquisa indica que o cenário Rapid da BP levaria a um pico de aquecimento de 1,73 graus Celsius de hoje até 2058 e o Net Zero a um aquecimento médio máximo de 1,65 graus Celsius. A Equinor não quis falar sobre o estudo, enquanto a BP não respondeu aos pedidos de comentários. Para os autores do documento, apenas o cenário Net Zero 2050 da Agência Internacional de Energia está plenamente em conformidade com o Acordo de Paris. A temida escassez de gás russo devido à guerra na Ucrânia, na Alemanha,
tem causado uma demanda incomum pelo carvão. O mineral tem sido mais procurado do que nunca no país. Em Berlim, entre 5 e 6 mil casas ainda são aquecidas com combustível, uma pequena fração das quase 2 milhões que compõem o parque habitacional. Wir erleben einen Run von Neukunden auf uns, den wir so bei den festen Brennstoffen auch noch nicht hatten. Jeder, der eine Gasheizung zu Hause hat, aber auch noch einen Ofen, der möchte jetzt Kohlen haben. Diese Kunden kannten wir bisher nicht. Jetzt kommen sie in Scharen angerannt und wollen alle Kohlen kaufen. O governo alemão decidiu aumentar o uso de usinas elétricas para responder às enormes necessidades energéticas da indústria. Apesar disso, o chanceler Olaf Scholz declarou recentemente que não vai desistir do objetivo de abandonar essa energia poluente até 2030 e descarta um ressurgimento das energias fósseis. Mas com o surgimento dos novos clientes particulares, é difícil responder à alta demanda e muitos pequenos comerciantes de carvão da capital não têm mais nada para vender. A outra fábrica que abastece o mercado na Alemanha, com sede na Bacia do Reno, vai interromper a produção no final do ano, o que vai reduzir ainda mais a oferta em um momento em que Vladimir Putin já cortou parcialmente a torneira de gás para o país. Enquanto no solo os exércitos se enfrentam pelo controle do leste na Ucrânia, mineiros continuam a cavar as entranhas da terra para abastecer o país com carvão. Depois que tropas de Moscou fracassaram na tentativa de tomar Kiev, os combates se concentram desde abril no leste industrial e no sul agrícola do país. Perto de Pavlograd, no centro-leste ucraniano, 4.000 trabalhadores operam em uma mina fundada há mais de 40 anos, quando o país fazia parte da União Soviética. Cerca de 800 funcionários foram convocados para servir como soldados na guerra que se estende a 150 quilômetros e vai entrar em breve no 7º mês, mas os responsáveis pela mina afirmam que a produção não diminuiu. Os mineiros precisam conviver em um ambiente sufocante com um ar cheio de poeira. Uma lenda conta que um fantasma vive no local e ajuda os trabalhadores. Eles passam horas abaixo do solo, sem acesso aos celulares, isolados das notícias da guerra e até de possíveis ataques perto de casa. E depois do intervalo, voltamos com mais informações. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas. E sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Um relator da ONU afirma que as autoridades chinesas impuseram trabalhos forçados a pessoas de minorias muçulmanas na região de Xinjiang e alertou que os fatos podem constituir casos de escravidão. As autoridades chinesas impuseram trabalhos forçados a pessoas de minorias muçulmanas na região de Xinjiang. Foi o que afirmou um relator especial da ONU em um informe no qual alerta que os fatos podem constituir casos de escravidão. A China negou as acusações nesta quarta-feira. 个别特别机制专家偏听偏信美国等西方国家和反华势力编造的涉疆谎言和虚假信息，滥用职权，公然违反特别机制行为准则，恶意对中国抹黑污蔑，充当反华势力的政治工具。中方对此予以强烈谴责。 O governo chinês é acusado de deter mais de 1 milhão de uigures e membros de outras minorias muçulmanas em Xinjiang e também de ter organizado trabalhos forçados e campanhas de esterilização. O governo americano e políticos de outros países ocidentais já acusaram a China de cometer um genocídio contra estas minorias, o que Pequim nega. O relatório, divulgado na terça-feira por Tomoya Obokata, relator especial da ONU sobre escravidão moderna,
aponta 2 sistemas distintos ordenados pelo Estado na China, que envolvem casos de trabalhos forçados, citando depoimentos de vítimas, ONGs e centros de pesquisas. Um é um centro de formação profissional no qual as minorias estão detidas e são obrigadas a trabalhar, enquanto o segundo busca reduzir a pobreza com o deslocamento de mão de obra, o que obriga trabalhadores rurais a exercer atividades dos setores secundário ou terciário. Os relatores especiais são especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas que não falam em nome da organização. O cardeal canadense Mark Ouellet foi acusado de abuso sexual em uma ação coletiva envolvendo mais de 80 membros da Diocese de Quebec. Ele ocupa um alto cargo no governo do Vaticano. Novo escândalo para a Igreja Católica no Canadá. O cardeal Mark Ouellet foi acusado de abuso sexual em uma ação coletiva envolvendo mais de 80 membros da Diocese de Quebec, tornada pública nesta terça-feira. O clérigo, atual prefeito da Congregação para os Bispos, é acusado de ter tocado de maneira inadequada uma estagiária entre 2008 e 2010, enquanto era arcebispo da província canadense. A acusação consta em documentos judiciais que reúnem os depoimentos de 101 pessoas que foram agredidas sexualmente por membros do clero e funcionários leigos entre 1940 e os dias atuais. No caso de Mark Ouellet, a mulher que o acusa afirma ter sido abusada pelo cardeal várias vezes. Segundo a denúncia, ele supostamente a beijou e deslizou a mão por suas costas até as nádegas em 2010. A Diocese de Quebec disse ter tomado nota das acusações contra o cardeal, mas se recusou a comentar o assunto. As revelações vêm 3 semanas após uma visita do Papa Francisco ao Canadá, durante a qual o pontífice se desculpou pelos abusos perpetrados por membros da igreja em internatos para indígenas. O magnata Elon Musk fez uma piada no Twitter ao dizer que compraria o Manchester United. Ele mesmo desmentiu a informação depois de divulgar a mensagem que viralizou. O magnata Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, explicou que não pretende comprar nenhum clube de futebol, depois que uma mensagem no Twitter viralizou com a afirmação de que compraria o Manchester United. O empresário, acostumado a fazer declarações imprevisíveis e provocativas nas redes sociais, havia tuitado: "E vou comprar o Manchester United, de nada." A mensagem teve grande repercussão nas redes sociais sobre se o homem mais rico do mundo estava falando sério ou não. Depois de obter quase 500 mil curtidas em algumas horas e receber perguntas de inúmeros seguidores, Musk esclareceu que era uma piada. Ele informou que não está comprando nenhum time de futebol, mas se comprasse seria o Manchester, que era seu time favorito na infância. O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, mas está em crise há vários anos. A instituição está cotada na Bolsa de Nova York há 10 anos com uma capitalização de mais de 2 bilhões de dólares. Musk, que recentemente vendeu quase 7 bilhões de dólares em ações de seu grupo automotivo Tesla, está no meio de uma batalha legal pelo projeto fracassado de aquisição da rede social Twitter. A Holanda declarou uma escassez oficial de água na quarta-feira, quando o país foi atingido pelo verão escaldante da Europa. O governo holandês disse que estuda novas medidas para conservar a água em meio à seca e as autoridades já impuseram limites à agricultura e ao transporte marítimo. O país está protegido do mar por um famoso sistema de barragens, diques e canais, mas permanece particularmente vulnerável às mudanças climáticas. O ministro da Infraestrutura e Gestão da Água, Mark Harbers, disse em comunicado que a Holanda é uma terra de água, mas também a água é preciosa por lá. Partes da Holanda já proibiram os agricultores de pulverizar suas plantações com água de superfície, em um golpe para o segundo maior exportador agrícola do mundo, depois dos Estados Unidos. Algumas eclusas para transporte marítimo também foram suspensas, com a água salgada do mar voltando para alguns rios, já que os níveis de água são muito baixos. A prioridade agora será dada para garantir que os diques vitais permaneçam seguros e, em seguida, para o abastecimento de água potável e energia.
Segundo Harbers, a seca estava se tornando cada vez mais visível na natureza e era concebível que a seca afetasse mais os interesses sociais. Com cerca de 1/3 de sua superfície abaixo do nível do mar, a Holanda historicamente lutou contra o clima. E a mudança climática agora acentuou essa luta. Em julho, a Holanda registrou a terceira temperatura mais alta desde o início dos registros, 39,4 graus centígrados. Um mês antes, havia sofrido seu primeiro tornado fatal em 30 anos. As listras presentes no pelo dos tigres formam desenhos únicos, como as impressões digitais nos humanos. E para ajudar no combate ao tráfico do felino, cientistas no Reino Unido tentam criar uma ferramenta de inteligência artificial para auxiliar o trabalho de reconhecimento dos investigadores. No norte da Escócia, Debbie Banks examina um banco de dados de fotos de peles de tigres. A Agência de Investigação Ambiental, uma instituição beneficente com sede em Londres, espera identificar grandes felinos individuais a partir de suas listras. So every tiger's stripe pattern profile is unique, just like our fingerprints. So we can use tiger stripes when we see images of tigers that have been offered for sale online, or we have images of tigers that have been offered for sale in marketplaces or seized. We can use those images to cross-reference against images of captive tigers that might have been farmed for trade, and we can help join the dots as to where do the tigers that we see in trade come from. O trabalho de identificação dos tigres ainda é uma árdua tarefa manual, mas o Instituto Nacional de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Reino Unido desenvolve uma nova ferramenta que deve facilitar a vida dos investigadores. There is the potential for this technology to be applicable to any other species where they have unique stripe patterns. There has been, a lot of original work done by others, but the technology is not so accessible. So the science is there, but what we want to do is create a tool that is accessible for researchers like ours. A expectativa é que a nova tecnologia ajude a determinar de onde vêm as peles dos felinos e permita investigar as redes internacionais envolvidas no tráfico de diferentes tigres. Uma vez que os funcionários conheçam as origens das peles e produtos confiscados do animal, eles podem dizer se o tigre foi criado ou caçado ilegalmente em uma área protegida. Peles de tigre e partes do corpo do animal são procuradas, em parte devido ao seu uso na medicina tradicional chinesa. Acredita-se que 4.500 tigres vivam na natureza em toda a Ásia. E aqui encerramos esta edição. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.